Capítulo 2. Os 2 últimos meses passaram muito rápido, ainda que eu desejasse que fosse bem devagar para que eu tivesse mais tempo para me preparar. Faltavam apenas 2 dias para minha festa de noivado. Mamãe esteve ocupada administrando os empregados, certificando-se de que a casa ficasse impecável e que nada desse errado. E nem era um evento tão grande. Apenas nossa família, a de Luca e as famílias dos chefes de Nova York e de Chicago foram convidadas. Humberto disse que foi por motivos de segurança. A trégua ainda era muito recente para arriscar o encontro de centenas de convidados. Eu queria era que cancelassem logo tudo. Por mim, só conheceria Luca no dia do casamento. Fabiano pulava sem parar na minha cama fazendo beicinho. Ele tinha só 5 anos e energia de sobra. Quero brincar. Mamãe não quer que você fique correndo pela casa. Tudo deve estar perfeito para os convidados. Mas eles nem chegaram ainda. Graças a Deus. Luca e o restante dos convidados de Nova York só chegariam amanhã. Apenas mais uma noite e eu conheceria meu futuro marido. Um homem que já matou com as próprias mãos. Fechei os olhos. Está chorando de novo? Fabiano pulou da cama e caminhou até mim, enfiando sua mão entre as minhas. Seus cabelos loiros escuros estavam uma bagunça. Quis ajeitá-los, mas Fabiano desviou a cabeça. Como assim? Tentei esconder as lágrimas. Na maioria das vezes eu chorava à noite, quando estava protegida pela escuridão. Lily disse que você chora o tempo todo porque Luca te comprou. Congelei. Já tinha dito a Liliana que parasse de falar essas coisas. Só iria me trazer problemas. Ele não me comprou. Mentirosa, mentirosa. Dá no mesmo. Falou Giana à porta, assustando-me. Shh! E se papai nos ouvir? Giana deu de ombros. Ele sabe o quanto eu o odeio por ele ter te vendido como uma vaca. Giana! Adverti, acenando em direção a Fabiano. Ele olhou para mim. Não quero que você vá embora, sussurrou. Ainda vai demorar para eu ir embora, Fabi. Ele pareceu satisfeito com a minha resposta e a preocupação desapareceu de seu rosto, sendo substituída pela cara de quem estava aprontando. Vem me pegar! Gritou e saiu correndo, empurrando Giana quando passou ao seu lado. Giana disparou atrás dele. Vou acabar com você, seu monstrinho! Acelerei pelo corredor. Liliana enfiou a cabeça para fora da porta de seu quarto e logo começou a correr atrás de meus irmãos. Mamãe me mataria se eles destruíssem outra relíquia de família. Voei escada abaixo. Fabiano ainda corria na frente. Ele era rápido, mas Liliana quase o pegou enquanto Giana e eu estávamos muito devagar por causa dos saltos altos que mamãe nos obrigava a usar para praticar. Fabiano acelerou pelo corredor em direção à ala oeste da casa e nós o seguimos. Quis gritar para que ele parasse. O escritório de papai ficava nessa parte da casa. Estaríamos tão encrencados se ele nos pegasse brincando por aqui. Fabiano deveria agir feito um homem. Que criança de 5 anos age como homem? Passamos pela porta de papai e fiquei aliviada, mas... Então, 3 homens apareceram no fim do corredor. Abri meus lábios para avisar, mas era tarde demais. Fabiano derrapou, porém, Liana correu direto para cima do homem que estava no meio com força total. A maioria das pessoas teria se desequilibrado. A maioria das pessoas não media 1,90 de altura e tinha um corpo de touro. Parei subitamente enquanto o tempo parecia congelar à minha volta. Giana engasgou ao meu lado, mas meu olhar deteve-se no meu futuro marido. Ele olhava para baixo em direção à cabeça loira da minha irmã mais nova, estabilizando-a com suas mãos fortes. Mãos
que usara para estrangular um homem. Liliana! Falei com a voz trêmula de medo. Nunca chamo minha irmã pelo nome, a não ser que ela esteja em perigo ou que algo esteja muito errado. Desejei estar conseguindo esconder melhor o pavor que sentia. Nesse momento, todos me encaravam, inclusive Luca. Seus olhos cinzas, frios, me analisavam dos pés à cabeça, parando em meus cabelos. Deus, ele é alto. Ambos os homens ao lado dele tinham mais de 1,80, mas ele os ofuscava. Suas mãos permaneceram sobre os ombros de Lili. Liliana, vem aqui! Chamei firmemente, estendendo a mão. Eu a queria longe de Luca. Ela cambaleou para trás, jogando-se em meus braços e enterrou o rosto em meu ombro. Luca levantou uma sobrancelha negra. Este é Luca Vicello, anunciou utilmente Giana, sem nem se incomodar em esconder sua insatisfação. Fabiano emitiu um grunhido como se fosse um felino raivoso e avançou em Luca, batendo em suas pernas e abdômen com os seus pequenos punhos. Deixe Yara em paz! Você não vai levá-la! Meu coração parou bem ali. O homem ao lado de Luca deu um passo à frente. O contorno de uma arma ficou visível por baixo de seu uniforme. Ele devia ser o guarda-costas de Luca, embora eu não conseguisse imaginar para que ele precisasse de um. Não, Cesare, disse Luca simplesmente, e o homem se deteve. Com uma das mãos, Luca pegou as duas de meu irmão, interrompendo o ataque. Duvido que ele tenha ao menos sentido os golpes. Empurrei Lily para Giana, que a envolveu de forma protetora, e me aproximei de Luca. Eu estava extremamente assustada, mas precisava tirar Fabiano de perto dele. Talvez Nova York e Chicago estivessem tentando deixar a rixa de lado, mas alianças poderiam ser quebradas num piscar de olhos. Não seria a primeira vez. Luca e seus homens ainda eram os inimigos. Que boas-vindas mais calorosa! Esta é a famosa hospitalidade da organização, declarou o outro homem que estava com Luca. Ele tinha os mesmos cabelos pretos, mas os olhos eram mais escuros. Era alguns centímetros mais baixo que Luca e não tão grande, mas não tinha como negar que eram irmãos. Matthew, proferiu Luca numa voz baixa que me deu arrepios. Fabiano ainda rosnava e se debatia como um animal selvagem, contudo Luca ainda o segurava pelos braços. Fabiano, eu disse com firmeza, agarrando o seu antebraço. Já chega! Não é assim que tratamos os convidados. Fabiano congelou, depois olhou para mim por cima do ombro. Ele não é um convidado. Ele quer te levar daqui, Arya. Matthew riu. Isso é bom demais. Fico feliz que papai tenha me convencido a vir. Ordenado. Corrigiu Luca, sem tirar os olhos de mim. Não conseguia olhar para ele. Minhas bochechas queimavam enquanto ele me analisava. Meu pai e seus guarda-costas asseguraram que nem Giana, nem Lily e nem eu ficássemos muito perto de homens. E os que eram permitidos ou eram da família ou velhos. Luca não era da família nem velho. Ele tinha só 5 anos a mais que eu, mas parecia um homem e me fez sentir como uma garotinha perto dele. Luca soltou Fabiano e eu o puxei. Suas costas ficaram apoiadas em minhas pernas. Corri seu peito arfante com minhas mãos. Ele não tirou os olhos de Luca. Desejei ter sua coragem, mas ele era um menino, um herdeiro do título de meu pai. Não seria forçado a obedecer a ninguém, com exceção do chefe. Coragem era permitida a ele. Desculpe. Falei ainda que não me agradasse. Meu irmão não quis desrespeitá-lo. Que sim! Bradou Fabiano. Cobri sua boca com a palma da minha mão e ele esperneou, mas não o soltei. Não se desculpe,
manifestou Giana bruscamente, ignorando o olhar de advertência que eu lancei a ela. Não é nossa culpa se ele e seus guarda-costas ocupam tanto espaço no corredor. Pelo menos, Fabiano falou a verdade. Todo mundo acha que precisa puxar o saco dele porque vai ser o capo. Giana! Chicoteei-a com a voz. Ela apertou os lábios, encarando-me com os olhos arregalados. Leve Lily e Fabiano para os seus quartos. Agora. Mas... Ela olhou através de mim. Fiquei feliz por não conseguir ver a expressão de Luca. Agora! Ela segurou a mão de Fabiano e arrastou os dois para longe dali. Não pensei que o primeiro encontro com meu futuro marido poderia piorar. Controlando-me, encarei Luca e os homens que estavam com ele. Esperei ser cumprimentada com raiva, mas em vez disso, ele sorria. Meu rosto queimava de vergonha, e agora que me vi sozinha com os 3 homens, meu estômago revirou. Mamãe surtaria se visse que eu não estava vestida adequadamente para o meu primeiro encontro com Luca. Usava um de meus vestidos longos preferidos com mangas 3/4 e agradecia silenciosamente pela proteção que o tecido me proporcionava. Cruzei os braços em frente ao meu corpo, incerta do que fazer. Peço desculpas pelos meus irmãos. Eles são... Procurei outra palavra que não rudes. Seus protetores. Completou Luca. Sua voz era suave, profunda, sem emoção. Este é meu irmão, Matthew. Os lábios de Matthew curvaram-se num sorriso largo. Fiquei contente por ele não tentar pegar minha mão. Acredito que não conseguiria manter minha calma se qualquer um dos dois se aproximasse mais. E este é o meu braço direito, Cesare. Cesare assinou rapidamente antes de voltar ao seu trabalho de examinar o corredor. O que ele esperava? Nós não tínhamos assassinos escondidos em alçapões secretos. Foquei no queixo de Luca e desejei que parecesse que, na verdade, olhava para os seus olhos. Dei um passo atrás. É melhor eu ir atrás dos meus irmãos. A expressão de Luca era de quem sabia, mas eu não me importava que ele percebesse o quão desconfortável, o quão assustada ele me deixava. Sem esperar que ele me dispensasse, ele não era meu marido nem meu noivo ainda. Virei e saí depressa, orgulhosa de não ter cedido ao impulso de correr. Mamãe puxava o vestido que papai escolhera para a ocasião, para o espetáculo da carne, como Giana chamava. Independente do quanto mamãe puxasse o vestido, ele não ficaria mais comprido. Olhei com dúvida meu reflexo no espelho. Nunca vestira nada tão revelador. O vestido preto era justo no bumbum e na cintura, e terminava no alto das minhas coxas. A parte de cima era um corpete dourado brilhante com alças de tule preto. Não posso vestir isso, mamãe. Mamãe olhou-me pelo espelho. Seus cabelos estavam presos, eram alguns tons mais escuros do que os meus. Ela usava um vestido elegante que ia até o chão. Queria poder usar algo assim tão recatado. Você parece uma mulher, sussurrou ela. Eu me encolhi. Parece uma prostituta. Prostitutas não podem comprar um vestido desse. As amantes de papai tinham roupas que custavam mais do que algumas pessoas gastavam num carro. Mamãe pôs as mãos na minha cintura. Você tem uma cinturinha de violão e o vestido faz suas pernas parecerem mais compridas. Tenho certeza de que Luca vai gostar. Olhei para o meu decote. Meus seios são pequenos. Nem mesmo o efeito push-up do copete conseguiu mudar isso. Eu tinha 15 anos e estava vestida para parecer uma mulher. Tome. Mamãe me entregou um par de sapatos pretos com 12 centímetros de salto. Talvez eu alcance o queixo de Luca quando os calçar. Deslizei para dentro deles. Mamãe forçou um sorriso falso e acariciou meus longos cabelos.
Mantenha a cabeça erguida. Fiore Cavallaro disse que você é a mulher mais bonita de Chicago. Mostre a Luca e a seus acompanhantes que você é mais bonita do que qualquer mulher de Nova York também. Afinal, Luca conhece a maioria delas. Pelo modo com que ela disse isso, tinha certeza de que também lera as reportagens sobre as conquistas de Luca. Ou talvez papai tenha contado-lhe algo. Mamãe, falei hesitante, mas ela deu um passo atrás. Agora vá. Irei logo depois de você. Mas hoje o dia é seu. Você deve aparecer sozinha. Os homens estarão esperando. Seu pai a apresentará a Luca e depois todos nós iremos para a sala de jantar fazer a refeição. Ela já havia me dito isso dezenas de vezes. Por um instante, eu quis pegar sua mão e implorar que ela me acompanhasse. Em vez disso, virei-me e saí do meu quarto. Ainda bem que minha mãe me obrigou a usar saltos nas últimas semanas. Quando cheguei em frente à porta do lounge, com lareira no primeiro piso da ala oeste, meu coração quase saía pela garganta. Desejei que Gianna estivesse comigo, mas mamãe deve tê-la aconselhado a se comportar neste momento. Tenho que passar por isso sozinha. Ninguém deve roubar a cena da futura noiva. Encarei a madeira escura da porta e cogitei sair correndo. Risadas masculinas ecoavam por trás dela. Eram de meu pai e do chefe. Um ambiente repleto dos mais poderosos e perigosos homens do país. E eu deveria entrar. Um cordeiro sozinho em meio aos lobos. Balancei a cabeça. Precisava parar de pensar desse jeito. Já os havia feito esperar tempo demais. Segurei a maçaneta e a puxei para baixo. Deslizei para dentro, ainda sem olhar para ninguém, enquanto fechava a porta. Tomando coragem, enfrentei a sala. A conversa morreu. Será que eu deveria dizer alguma coisa? Tremi, mas desejei que eles não percebessem. Meu pai olhou como se o mundo fosse só dele. Meus olhos procuraram Luca e seu olhar penetrante me deixou sem reação. Prendi o fôlego. Ele largou seu copo, que continha um líquido escuro, fazendo um barulho bastante audível. Se ninguém dissesse nada logo, eu desapareceria dali. Analisei rapidamente os rostos dos homens reunidos. De Nova York estavam Matthew, Luca e Salvatore Vicello, e dois guarda-costas, Cesare e um rapaz que eu não conhecia. Da organização de Chicago, meu pai, Fiore Cavallaro, e seu filho, o futuro chefe, Dante Cavallaro, como também Humberto e meu primo Raffaele, a quem eu odiava com todas as minhas forças. E ao lado estava o coitado do Fabiano, que teve que vestir um terno preto igual a todos os outros. Percebi que ele queria correr até mim para buscar consolo, mas ele sabia o que papai falaria disso. Papai finalmente veio em minha direção. Colocou uma mão em minhas costas e me conduziu para onde os homens estavam, como se fosse um cordeiro rumo ao matadouro. O único homem que parecia positivamente entediado era Dante Cavallaro. Ele só tinha olhos para o seu copo de Scotch. Nossa família comparecera ao funeral de sua esposa há 2 meses. Um viúvo na casa dos 30. Sentiria pena se ele não me assustasse quase tanto quanto Luca me assustava. Óbvio que papai me conduziu direto para o meu futuro marido, com uma expressão desafiadora, como se esperasse que Luca caísse de joelhos em admiração. Pela sua expressão, Luca poderia muito bem estar olhando para uma pedra. Seus olhos cinzas eram frios e insensíveis à medida que focavam em meu pai. Essa é minha filha, Ária. Aparentemente, Luca não havia mencionado nosso encontro vergonhoso. Fiore Cavallaro tomou a palavra. Não exagerei, não é mesmo?
Queria que o chão abrisse e me engolisse inteira. Nunca havia sido submetida a tanta atenção. O modo com que Rafael me olhava fez minha pele arrepiar todinha. Ele fora iniciado recentemente e completara 18 anos há 2 semanas. Desde esse dia, ele se tornara mais insuportável que antes. Nenhum exagero, disse Lucas simplesmente. Papai parecia claramente posto de lado. Sem ninguém notar, Fabiano se esgueirou por trás de mim e escorregou sua mão para junto da minha. Bem, Luca notou e ficou olhando para o meu irmão, o que levou seu olhar para perto demais das minhas coxas nuas. Movimentei-me nervosamente e Luca desviou o olhar. Por que não deixamos os futuros noivos sozinhos por uns minutos? Sugeriu Salvatore Vitiello. Meus olhos pularam em sua direção. Não consegui esconder meu espanto rápido o suficiente. Luca reparou, mas não pareceu se importar. Meu pai sorriu e virou-se para sair. Não pude acreditar. Devo ficar? Perguntou Humberto. Sorri discretamente para ele, mas o sorriso sumiu assim que meu pai balançou a cabeça em negação. Dê-lhes alguns minutos sozinhos, respondeu ele. Salvatore Vitiello piscou mesmo para Luca. Todos saíram até que ficássemos apenas Luca, Fabiano e eu. Fabiano! Sorrou a voz forte de meu pai. Saia daí agora! Fabiano soltou minha mão relutantemente e saiu, porém não sem antes lançar a Luca o olhar mais mortal que um menino de 5 anos poderia dar. Luca ergueu os lábios, e então a porta fechou e estávamos a sós. O que será que a piscada do pai de Luca significava? Espiei Luca. Eu estava certa. Com os saltos, o alto da minha cabeça roçava em seu queixo. Ele olhou pela janela. Não me olhou nem de relance. Ter me vestido como uma prostituta não fez com que Luca ficasse nem um pouco interessado em mim. E por que ele ficaria? Eu vi as mulheres com quem ele saía em Nova York. Elas preencheriam muito melhor o corpete. Foi você quem escolheu o vestido? Dei um pulo assustada por ele ter falado algo. Sua voz era profunda e calma. Será que alguma vez ele já esteve ao contrário disso? Não, admiti. Foi meu pai. Luca contraiu o maxilar. Não conseguia decifrá-lo e isso estava me deixando mais nervosa ainda. Ele colocou a mão por dentro de seu terno e por um ridículo segundo eu realmente pensei que fosse sacar uma arma. Em vez disso, ele segurava uma caixinha preta. Virou-se em minha direção e eu encarei atentamente sua camisa preta. Camisa preta, gravata preta, terno preto, sombrios como sua alma. Este era o momento com o qual milhares de mulheres sonhavam, mas senti um arrepio quando Luca abriu a caixa. Dentro estava um anel de ouro branco com um diamante enorme no meio, prensado entre 2 outros diamantes ligeiramente menores. Não me mexi. Luca estendeu sua mão quando o constrangimento entre nós atingiu seu auge. Corei e estendi a minha. Estremeci quando sua pele roçou na minha. Ele deslizou o anel de noivado no meu dedo e depois me soltou. Obrigada. Senti a obrigação de agradecer e até mesmo de olhar para ele, que estava impassível, embora o mesmo não possa ser dito sobre os seus olhos. Eles pareciam furiosos. Será que eu tinha feito algo de errado? Ele ofereceu o braço e eu deixei que me conduzisse para fora em direção à sala de jantar. Não dissemos uma palavra. Será que Luca estava tão desapontado comigo que iria cancelar o acordo? Mas ele não teria colocado o anel em meu dedo se fosse esse o caso. Quando entramos na sala de jantar, as mulheres da família haviam se juntado aos homens. Os Vitiello não trouxeram nenhuma companhia feminina.
Talvez porque eles não confiassem o suficiente em meu pai e nos cavalaram para arriscar trazer mulheres à nossa casa. Não podia culpá-los. Eu tampouco confiaria em meu pai e no chefe. Luca largou meu braço e eu rapidamente me juntei a minha mãe e minhas irmãs, que fingiam admirar meu anel. Giana me lançou um olhar. Não fazia ideia de qual ameaça minha mãe fizera para que ela permanecesse em silêncio. Sabia que Giana tinha um comentário sarcástico na ponta da língua. Balancei a cabeça e ela revirou os olhos. O jantar foi confuso. Os homens discutiam negócios enquanto as mulheres permaneciam quietas. Meu olhar teimava em pousar no anel em meu dedo. Era pesado demais, apertado demais, tudo demais. Luca havia me marcado como uma propriedade sua. Depois do jantar, os homens foram beber e fumar no lounge e discutir o que quer que precisasse ser discutido. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Por fim, vesti um roupão por cima do pijama, fugi do meu quarto e rastejei escada abaixo. Num acesso de loucura, segui o caminho que dava à porta secreta atrás da parede do lounge. Meu avô pensou que seria necessário ter uma porta secreta por onde fugir no escritório e no lounge com lareira, porque era onde os homens da família costumavam ter suas reuniões. Eu me perguntava o que ele pensava que aconteceria às mulheres depois que todos os homens fugissem pela passagem secreta. Encontrei Giana com os olhos colados no olho mágico da porta camuflada. Claro que ela já estaria lá. Ela se virou, seus olhos arregalados relaxaram quando me avistou. O que está acontecendo aí dentro? Sussurrei, preocupada que os homens no lounge pudessem nos ouvir. Giana chegou para o lado para que eu pudesse espiar pelo segundo olho mágico. Já se foram quase todos. Papai e Cavallaro têm alguns detalhes para discutir com Salvatore Vicello. Apenas Luca e seus acompanhantes continuam ali. Apertei os olhos no buraco, o que me deu uma vista perfeita das cadeiras ocupadas em volta da lareira. Luca apoiava-se no peitoral de mármore da lareira, com as pernas casualmente cruzadas e um copo de scotch na mão. Seu irmão, Matthew, relaxado em uma poltrona ao lado dele, pernas arreganhadas e aquele sorriso selvagem no rosto. Cesare e o segundo guarda-costas, a quem chamavam de Romero durante o jantar, estavam sentados nas outras poltronas. Romero parecia ter a mesma idade que Matthew, por volta dos 18. Praticamente homens normais da sociedade, mas não em nosso mundo. Poderia ter sido pior, disse Matthew sorrindo. Ele até poderia não parecer tão perigoso quanto Luca, mas algo em seus olhos me dizia que ele apenas conseguia esconder melhor. Ela podia ser feia, mas puta que pariu, sua noivinha é para ser exibida. Aquele vestido, aquele corpo, aqueles cabelos e o rosto. Matthew assobiou. Parecia que ele provocava o irmão de propósito. Ela é uma criança, desprezou Luca. Fui invadida pela indignação, mas eu sabia que deveria ficar contente por ele não ter olhado para mim como um homem olha para uma mulher. Ela não parece uma criança para mim, declarou Matthew e estalou a língua. Ele cutucou o homem mais velho, Cesare. O que você me diz? Luca está cego? Cesare estremeceu, olhando cuidadosamente para Luca. Não prestei muita atenção nela. E você, Romero? Seus olhos funcionam bem? Romero olhou para cima, depois baixou o olhar rapidamente para sua bebida. Matthew jogou a cabeça para trás e riu. Porra, Luca! Você disse a seus homens que cortaria o pau deles se olhassem para sua garota? Você nem está casado ainda. Ela é minha, anunciou Luca calmamente. Sua voz me fez sentir um arrepio na espinha, sem falar nos olhos. Ele olhou para Matthew, que balançou a cabeça. Pelos próximos 3 anos, você estará em Nova York e ela aqui.
Você não pode ficar sempre de olho nela. Ou pretende ameaçar todos os homens da organização? Você não pode cortar o pau de todos eles. Talvez Scudery conheça alguns eunucos que possam vigiá-la. Farei o que tiver que fazer, declarou Luca, mexendo a bebida em seu copo. Cesare, encontre os 2 idiotas que supostamente cuidam de Arya. O jeito com que meu nome saiu de sua boca me provocou arrepios. Eu nem mesmo sabia que agora tinha 2 guarda-costas. Humberto sempre protegeu a mim e minhas irmãs. Cesare saiu imediatamente e voltou 10 minutos depois com Humberto e Raffaele. Ambos pareciam contrariados por terem sido convocados como cachorros por alguém de Nova York. Papai estava a um passo deles. — O que significa isso? Quis saber papai. — Quero dar uma palavra com os homens que o senhor escolheu para proteger o que é meu. Giana bufou ao meu lado, e eu a belisquei. Ninguém poderia saber que estávamos ouvindo a conversa. Papai teria um ataque se a porta secreta fosse revelada. Os 2 são bons soldados. Rafael é prima de Arya e Humberto trabalha para mim há quase 2 décadas. Gostaria de decidir eu mesmo se confio neles, comunicou Luca. Prendi o fôlego. Isso era o mais próximo que ele poderia chegar de insultar meu pai sem realmente insultá-lo abertamente. Papai apertou os lábios, mas deu um breve aceno. Ele permaneceu na sala. Lucas chegou perto de Humberto. Soube que você é bom com a faca. O melhor, interveio papai. Luca contraiu o maxilar. Não tão bom quanto o seu irmão, como dizem os rumores. Reconheceu Humberto com uma acena em direção a Matthew, que mostrou-lhe um imenso sorriso. Mas melhor que qualquer outro homem em nosso território, admitiu por fim. Você é casado? Humberto assentiu. Há 21 anos. Isso é muito tempo, considerou Matthew. A Arya deve parecer terrivelmente deliciosa em comparação à sua esposa velha. Reprimiu um suspiro. A mão de Humberto se contorceu 1 centímetro em direção ao coldre em sua cintura. Todos viram. Papai observava como uma águia, mas não interferiu. Humberto limpou a garganta. Conheço Arya desde que nasceu. Ela é uma criança. Mas não por muito tempo, informou Luca. Ela será sempre uma criança para mim, e eu sou fiel à minha esposa. Humberto olhou para Matthew. Se você insultá-la de novo, pedirei permissão ao seu pai para desafiá-lo numa luta de facas para defender a honra dela, e eu te matarei. Isso não podia acabar bem. Matthew inclinou a cabeça. Você pode tentar? E mostrou seus dentes brancos. Mas não terá sucesso. Luca cruzou os braços e depois acenou. Acho que você é uma boa escolha, Humberto. Humberto deu um passo atrás, mas manteve seu olhar fixo em Matthew, que o ignorou. Os olhos de Luca pousaram em Raffaele e qualquer vestígio de civilidade que até aquele momento escondia o monstro dentro dele foi derrubado. Ele chegou tão perto de Raffaele que meu primo foi atraído pelo seu olhar. Raffaele se esforçou para manter uma expressão de arrogância e autoconfiança, mas parecia um filhotinho de chihuahua tentando impressionar um tigre de Bengala. Luca e ele poderiam muito bem ser de 2 espécies diferentes. Ele é da família. Você vai mesmo acusá-lo de ter algum interesse na minha filha? Eu vi como ele olhava para a Arya, afirmou Luca, sem nunca tirar os olhos de Raffaele. Como um pêssego suculento que você deseja apanhar, acrescentou Matthew, divertindo-se até demais. Os olhos de Raffaele correram até meu pai pedindo ajuda. Não negue. Conheço o desejo quando o vejo. E você deseja a Arya, grunhiu Luca. Raffaele não negou. Se eu descobrir que você está olhando para ela daquele jeito novamente, se eu descobrir que você está sozinho em algum cômodo com ela, se eu descobrir que você tocou nem que seja
em sua mão, eu te mato. Rafael ficou vermelho. Você não é um membro da organização. Ninguém te contará nada, nem mesmo se eu estuprá-la. Eu poderia arrombá-la antes de você. Por Deus, Rafael, cale a boca. Será que ele não enxergava a morte nos olhos de Luca? Talvez eu até filme para você. Antes mesmo que eu pudesse piscar, Luca jogou Rafael no chão e enfiou um joelho em sua coluna. Um dos braços de meu primo torceu para trás. Rafael se debatia e xingava, mas Luca o segurava com mais força. Agarrou o pulso de Rafael com uma das mãos, enquanto alcançava por baixo de seu colete com a outra, tirando sua faca. Minhas pernas enfraqueceram. Sai daqui, agora! Sussurrei para Giana. Ela não me ouviu. Não olhe, Arya. Não consegui. Papai com certeza impediria, Luca. Mas a expressão de papai era de desgosto enquanto ele olhava para Rafael. Os olhos de Luca procuraram os de papai. Rafael não era seu soldado. Este nem era seu território. A honra exigia que ele tivesse a permissão do conselheiro. E quando o meu pai assentiu, ele levou a faca para baixo e cortou o dedo mindinho de Rafael. Os gritos ecoaram em meus ouvidos quando a minha visão escureceu. Mordi meu pulso para reprimir um som. Giana não. Ela deixou escapar um grito que poderia despertar o morto antes de vomitar. Pelo menos, ela se virou e mirou na direção contrária a mim. Seu vômito respingou a escada abaixo. Por trás da porta, o silêncio reinava. Eles tinham nos ouvido. Agarrei Giana pelos braços quando a porta secreta foi empurrada, revelando o rosto furioso de papai. Atrás dele estavam Cesare e Romero, ambos com suas armas expostas. Quando viram Giana e eu, colocaram-nas de volta em seus coldres por baixo do paletó. Giana não chorou. Ela raramente chora, mas seu rosto estava pálido e seu corpo pesava apoiado em mim. Se eu não precisasse segurá-la, minhas próprias pernas teriam sucumbido, mas tive que ser forte por ela. Mas é claro, papai sibilou, olhando feio para Giana. Eu deveria saber que era você causando problemas mais uma vez. Ele a arrancou de perto de mim, direto para dentro do lounge, levantou a mão e deu um tapa forte em seu rosto. Dei um passo em sua direção para protegê-la e papai levantou seu braço novamente. Preparei-me para um tapa forte, porém Luca segurou o pulso de meu pai com a mão esquerda. Sua mão direita ainda segurava a faca que ele havia usado para cortar o dedo de Rafael. Tanto a faca quanto a mão de Luca estavam cobertas de sangue. Meus olhos arregalaram. Era papai quem mandava na casa, quem mandava em todos nós. A intervenção de Luca representava um insulto contra a honra de meu pai. Humberto sacou sua faca e papai estava com a mão em sua arma. Matthew e Romero e Cesare sacaram suas próprias armas. Rafael estava oprimido no chão, debruçado sobre sua mão. Seus lamentos eram o único som no ambiente. Será que alguma vez já houve um compromisso tão sangrento? Não tive a intenção de desrespeitá-lo, disse Luca calmamente, como se a guerra entre Nova York e Chicago não estivesse prestes a estourar. Mas Arya não é mais sua responsabilidade. O Senhor perdeu o direito de puni-la quando me fez seu noivo. Sou eu que tenho que lidar com ela agora, já que é minha. Papai deu uma olhada no anel em meu dedo, depois inclinou a cabeça. Lucas soltou seu pulso e os outros homens no cômodo relaxaram um pouco. Contudo, não guardaram suas armas de volta. É verdade. Ele deu um passo atrás e fez um gesto para mim. Então, quer ter a honra de colocar algum juízo nela? O olhar duro de Luca pousou em mim e parei de respirar. Ela não me desobedeceu. Papai respirou fundo. Você está certo. Todavia, do meu ponto de vista, Arya ainda viverá sobre o meu teto até o casamento. E já que a honra me proíbe de levantar a mão para ela,
Terei que encontrar outra maneira de fazê-la me obedecer. Então, olhou furioso para Giana e bateu nela pela segunda vez. Por cada um de seus atos errados, Arya, sua irmã receberá a punição em seu lugar. Pressionei os lábios. As lágrimas incomodavam meus olhos. Não olhei nem para Luca nem para papai, não até poder encontrar uma maneira de esconder o ódio que sentia por eles. Humberto, leve Giana e Arya para seus quartos e certifique-se de que elas permaneçam lá. Humberto embanhou sua faca e gesticulou para que o seguíssemos. Passei pelo meu pai, arrastando Giana, que mantinha a cabeça baixa comigo. Ela se retesou ao passarmos pelo sangue e pelo dedo abandonado no piso de madeira. Meus olhos correram até Rafaele, que apertava o corte para deter o sangramento. Suas mãos, sua camisa e suas calças estavam cobertas de sangue. Giana regurgitava como se fosse vomitar novamente. Não, falei com firmeza. Olhe para mim. Ela tirou os olhos do sangue e encontrou meu olhar. Havia lágrimas em seus olhos e seu lábio inferior tinha um corte de onde escorria sangue, passando por seu queixo até a sua camisola. Segurei sua mão mais forte. Estou com você. O encontro de nossos olhares parecia ser seu único apoio enquanto Humberto nos conduzia para fora do lounge. Mulheres, zombou meu pai. Não conseguem nem suportar um pingo de sangue? Pude praticamente sentir os olhos de Luca cravarem em meu traseiro antes de a porta fechar. Giana limpou o lábio que sangrava enquanto corríamos atrás de Humberto pelo corredor escada acima. Eu o odeio, ela resmungou. Odeio todos eles. Shhh. Não queria que ela falasse assim na frente de Humberto. Ele se preocupava conosco, mas era um soldado de meu pai da cabeça aos pés. Quando eu quis seguir Giana até seu quarto, ele me impediu. Não queria que ela passasse essa noite sozinha. E eu também não queria passar a noite sozinha. Você ouviu o que disse seu pai? Olhei para ele. Preciso ajudar Giana com o lábio dela. Humberto balançou a cabeça. Não é nada. Vocês duas juntas sempre acabam em confusão. Você acha inteligente aborrecer mais ainda seu pai esta noite? Humberto fechou a porta do quarto de Giana e me empurrou gentilmente em direção ao meu, que ficava ao lado do dela. Entrei e voltei-me a ele. Uma sala cheia de homens adultos assiste a um homem bater numa garota indefesa. Essa é a famosa coragem dos homens de honra. Seu futuro marido impediu seu pai de bater em mim, não em Giana. Humberto sorriu como se eu fosse uma menina boba. Luca pode comandar Nova York, mas estamos em Chicago e seu pai é o consigliere. Você admira Luca, disse incrédula. Você o viu cortar o dedo de Rafaele fora e você o admira. Seu primo tem sorte de o vice não ter cortado alguma coisa a mais. Luca fez o que qualquer outro homem teria feito. Talvez qualquer outro homem em nosso mundo. Humberto deu um tapinha em minha cabeça como se eu fosse um gatinho fofinho. Vá dormir. Você vai ficar de guarda na minha porta a noite inteira para assegurar que eu não saia para espiar por aí de novo? Desafiei. É melhor ir se acostumando. Agora que Luca colocou o anel em seu dedo, irá se certificar de que você esteja sempre vigiada. Bati à porta. Vigiada. Mesmo de longe, Luca controlaria a minha vida. Pensei que minha vida continuaria a mesma até o casamento. Só que como poderia ser assim, se todos sabiam o que o anel no meu dedo significava? O dedinho de Rafaele foi um sinal, um aviso. Luca reivindicou a minha posse e garantiria a sangue frio que fosse assim. Não apaguei as luzes nessa noite, preocupada que a escuridão pudesse trazer de volta as imagens do sangue e dos membros cortados. Elas vieram mesmo assim.